Aí aqui eu mostro uma figurinha, né, de como se dá esse processo, uma animação, né, de como se dá esse processo de dente descido saindo para dar lugar ao dente permanente, tá? Então, vem todas aquelas fases que vocês já viram, que vocês fizeram até uma atividade sobre ela, ok? E aí vamos para a dentição mista, ou seja, período transicional. Período transicional, que é o período de transição, né? Então, a dentição mista, ela é o período compreendido entre o quê? Então, do primeiro molar permanente, né? Onde esse primeiro molar vai surgir, tá? Na boca, né? Na cavidade bucal, e a esfoliação do último dente descido, né? Esse dente descido, o último dente descido sai e existe a irrupção do primeiro molar permanente, que é chamado de período de transição ou dentição mista. Isso segundo Moyers. Esse período de transição, esse período de dentição mista é dado, ele justifica como esse período compreendido entre a irrupção do primeiro molar permanente e a esfoliação do último dente descido. Tá? Então, os dentes permanentes, agora a gente já vai começar a falar de dentição permanente, tá, gente? Dentes permanentes, os incisivos, os caninos e os pré-molares, que substituem os dentes descidos, são chamados de dentes sucessores, certo? Então, os incisivos, caninos e pré-molares, que são os permanentes, eles são chamados, que eles vão substituir os descidos, eles são chamados de dentes sucessores. Os dentes permanentes que irrompem distalmente aos dentes descidos, ou seja, distalmente, como eu falei para vocês, o que era mesial e distal. Mesial mais próximo da linha distal mais para trás, né? Mais distante da linha média. Então, os dentes permanentes que irrompem distalmente, ou seja, aqueles dentes mais posteriores aos dentes descidos, que são todos os molares permanentes, são considerados dentes adicionais, certo? Então, é assim, é chamado. Dentes sucessores, os incisivos, caninos e os premolares. E os molares permanentes vão ser considerados, são chamados de dentes adicionais. Vou trocar o slide aqui para vocês. E aqui. Vamos lá. Então, fenômeno da erupção dentária permanente. Fenômenos, né? O que vai ocorrer para esses dentes permanentes poderem surgir na cavidade bucal, para eles erupcionarem na cavidade bucal? Tem que haver a reabsorção da raiz do dente descido. Lembra que na aula passada, do dente descido, eu falei que muita gente acha que o dente descido não tem raiz, mas tem, né? Ele tem a raiz. Só que essa raiz, no momento que ele vai ser esfoliado, ele vai sair ali da cavidade para poder dar lugar ao permanente, essa raiz ela é reabsorvida. Então, só sai a coroa. Então, tanto é que quando o dentinho da criança, quando você pega, você vê só a coroa e vê como se fosse um caquinho embaixo. Mas a era a raiz, uma reabsorção. Tá? Quem tiver com o microfone ligado, desliga, por favor. Porque senão dá interferência aqui. Tanto para mim como para vocês mesmos. Outro fenômeno que a gente tem que observar na erupção da dentição permanente é o alongamento da raiz do dente permanente. Então, à medida que o dente descido ele vai sair, a raiz dele é reabsorvida, ele sai, o dente permanente ele vai irromper na cavidade bucal, certo? E essa raiz também vai se alongar, a raiz do dente, do próprio dente permanente, tá? E existe também outro fenômeno, que é o crescimento vertical do processo alveolar. Lá dentro, o dentinho vai sair
ali no osso, né, no processo alveolar dele. Então, existe um crescimento vertical. Tá? Então, são esses fenômenos para que ocorra a erupção dentária permanente. Reabsorção da raiz do dente tecido, raiz do dente permanente e crescimento vertical do processo alveolar, certo? Professora, Oi, a quem senhora, está por falando? gentileza, é Janaína. A senhora, por gentileza, poderia mostrar o primeiro slide aí, onde é a evolução dos dentes, que eu não estava vendo Ah, quando a senhora estava passando. da figura? É, da figura aí, quero dar uma Aqui. olhadinha. Tá vendo? Tá bom, obrigada. Agora eu tô Já vendo, viu? obrigada. Vi sim, Posso mudar? pode sim, Ok, obrigada. nada. Então, aqui, gente, olha. Essa figurinha aqui. Aí eu coloquei aqui, vocês percebem que aqui é a dentição mista, ó, tá ocorrendo. Olha a setinha onde está. A gente até acabou de ver no filho da Karen, ó, os dentinhos incisivos centrais inferiores, tá? Aqui, já permanentes. Aqui do lado já ainda temos dentes descidos, tá? E aqui em cima os dentinhos, os incisivos centrais superiores. Temos os inferiores e os superiores estão saindo. Que no caso aí do seu filho, Karen, a gente realmente precisa ser reavaliado com o odontopediatra, né? Porque já faz 3 meses, então é importante ser reavaliado e dar uma olhadinha. Tá? Então, aqui, ó, exemplificando a dentição mista, presença de dentes permanentes e presença de dentição descida. Tá, gente? Vamos para o próximo. Próximo slide. Erupção dos primeiros molares permanentes. Como se dá essa erupção? Vamos ver como se dá essa erupção. Então, erupção dos primeiros molares permanentes. Então, os primeiros molares permanentes irrompem, ou seja, eles surgem na cavidade bucal por volta de 6 anos de idade. Tá? É chamado molar dos 6 anos. Tá? Geralmente os inferiores antecedendo os superiores. Como eu falei para vocês desde a dentição decídua, né, da cronologia. Sempre vai vir o inferior primeiro, para depois surgir o superior, tá? Tanto na descida como na permanente. Geralmente os inferiores antecedendo os superiores, como acabei de falar, guiados pela face distal dos segundos molares descidos. Então, esses dentes, os primeiros molares, eles vão ser guiados face distal dos segundos molares descidos, certo? A face distal é a face que está mais para trás, né? Posterior. Mesial, como eu disse para vocês, mais próximo da linha média, a face do dente. Distal, mais afastado. Então, o dente tem a face mesial e a face distal. Então, quando essa relação de segundos molares descidos, aí a gente vê aqui aquela questão que eu mostrei para vocês na dentição decídua, de degrau mesial, plano terminal, reto, entendeu? É uma relação que ele faz aqui, mas que isso não vai ser cobrado em prova, que eu falei para vocês, tá? Mas para vocês terem ideia. Quando essa relação de segundos molares descidos é em degrau mesial, então não vai haver necessidade de quê? De ajustes, de algum tratamento ortodôntico, que é considerado normal e é uma relação molar de classe 1. E essa relação molar de classe 1 é uma oclusão classe 1, que é uma oclusão normal. Então, havendo essa relação de segundo molar descido, tá? De degrau mesial, para vocês recordarem, vocês têm que retornar àquela aula lá de descido, onde tem degrau mesial, plano terminal reto, entendeu? Aquela figura que tem na aula passada. Então, havendo esse degrau mesial,
não vai haver, como é que se diz, razão para haver ajuste, ou seja, correção. Já quando o plano terminal é distal, para trás, o dente vai mais para trás, provavelmente a relação molar futura, quando surgirem os próximos dentes molares, o segundo molar, e aqui a gente está falando do primeiro, quando surgir o segundo, será de classe 2, certo? Indicando necessidade de uma intervenção ortodôntica para a correção. Então, se for num plano medial, uma relação integral mesial, aliás, desculpa, não vai haver necessidade de intervenção ortodôntica. Mas se for uma relação de plano terminal distal, mais para distal, vai ter que haver uma correção ortodôntica, porque aí já passa a ser classe 2. Essa questão das classes, gente, classe 1, 2, 3, né? Classe 1, classe 2, tipo 1, tipo 2, isso aí a gente vai ver para a segunda, para N2, tá? Nada agora. Vai ser esse vídeo de vocês sobre essa história de classes, tá? Vou passar aqui o próximo slide. Próximo slide. Quando o plano terminal é reto, olha, vocês observem que a gente falou de degrau mesial, plano terminal, plano distal, e agora o terminal reto. Então, quando o plano terminal é reto, ou seja, 70%, 76% dos casos aparece, tá? Deixa eu ver quem está entrando aqui. Ok. Então, quando o plano terminal é reto, que ocorre isso na maioria, em 76% dos casos, ajustes fisiológicos ocorrerão para que os molares alcancem a relação de classe 1. Então, esses ajustes incluem o crescimento mandibular, o crescimento da mandíbula, que é o mais acelerado nesse período, nessa fase, quando inicia os 6 anos, tá? Quando começa a irromper o primeiro molar permanente. Então, quando ocorre o plano terminal reto, que ocorre isso aí na maioria dos casos, em 76%, tá? Vai existir um ajuste fisiológico, tá? Ou seja, com o crescimento crânio-facial, o crescimento do osso, o crescimento da mandíbula, ele vai ser mais acelerado, então vai haver esse ajuste, sem precisar fazer o ajuste ortodôntico. Então, a gente viu que o ajuste ortodôntico é só quando ocorre o plano de estado, certo? Vamos lá. Tá, próximo slide. A gente acabou de falar da erupção dos molares permanentes, né? Agora a gente vai falar sobre a erupção dos incisivos permanentes, tá? Por volta, olha aí, Karen, falar um pouco do teu caso. Por volta dos 7 anos de idade, inicia-se o processo de erupção dos incisivos permanentes. Né? A gente viu lá no Guilherme que os incisivos centrais inferiores já estão, né, já erupcionaram. Primeiramente, os centrais inferiores, acabei de falar, seguido pelos laterais inferiores, tá? Depois vem os centrais superiores e os laterais superiores. Quer dizer, ele fala aqui, por volta dos 7 anos, né? Seu filho tem 8. Quer dizer que está havendo algum problema, mas que é realmente necessário, como eu vi lá, é necessário ter uma avaliação, né? Se bem que o dele, os incisivos centrais inferiores, já estão erupcionados. Faltam os laterais, para depois vir os superiores, né? Nessa ordem. Como os incisivos permanentes inferiores são mais largos, os permanentes são mais largos que os descidos,
Claro, o dente permanente é maior do que aqueles dentes decisivos, né? A gente vê que o dente decido é bem delicado, é menorzinho. Mas como os incisivos permanentes inferiores são mais largos que os decisivos, e também os incisivos permanentes superiores, ocorre ajuste compensatório para que os dentes permanentes consigam se acomodar nas arcadas, né? Vocês sabem que existem os espaços e aqueles espaços vão dar, vai fazer, ó, como diz aqui no terceiro item aqui, sabe-se que ocorre o aproveitamento dos espaços primatas, que a gente falou nisso na dentição decisiva, por isso que os dentes decisivos, os dentes decisivos, os incisivos, tem aquele espaçozinho, né, que a gente pode até chamar de um diastemazinho, mas é um espaço primata. Quando ele ser esfoliado, o dente decisivo, e vier erupcionar o dente permanente, aquele espaço vai ser ocupado pelo permanente, porque o permanente é maior. Então, vai ser justamente o espaçozinho dele ali, tá? Aqui. Ainda estou desse jeito porque eu fico vendo se tem alguém pedindo para entrar. Ah, eu voltei para o mesmo e não mudei o slide. Desculpa. Aqui, paciência, a gente consegue. Pronto. Deixa eu subir aqui. Pronto. Ainda em relação aos incisivos, tá? Centrais, ó, por volta dos 8 anos de idade, muitas crianças apresentam um quadro esteticamente desfavorável com relação ao posicionamento dos incisivos superiores permanentes, quando eles surgem. Vejam aqui na figura logo embaixo, tá? Nós já temos aqui erupcionados os incisivos superiores, os incisivos centrais. Nós temos também os inferiores, os incisivos centrais e os incisivos laterais. Todos já erupcionados. Então, existe uma alteração estética, né? Quando esses dentes permanentes surgem, vai surgindo o permanente, dando lugar ao decido, mas o restante ainda vai, o restante da dentição decido ainda vai ser esfoliada para abrir o dente permanente. Quer dizer, todos não caem ao mesmo tempo, né? Não esfoliam ao mesmo tempo para surgir a dentição permanente. Isso tem as fases, como a gente está vendo aqui, as idades, e vai havendo uma alteração estética, ou seja, os dentes permanentes, a gente sabe que são mais robustos, são maiores, e os dentes descidos são menores, como a gente observa aqui. Então, essa fase, né, de transição, onde tem presença de dente permanente, dente descido, é chamada de fase do patinho feio, na odontopediatria, tá? E tem como característica a inclinação distal dos dentes incisivos superiores. Olhem aqui novamente, tá? Desculpa a interferência, mas é meu cachorro, tá? Tá lá fora, latindo. Gente, então vocês olhem aqui, que tem como característica a inclinação distal das coroas dos incisivos superiores. Olhem a figura. Aqui, os incisivos centrais superiores, vocês vejam que eles são mais inclinadinhos distalmente. Aqui, ó, distal aqui, estão vendo a seta? E mesial aqui, né? Perto da linha média. Então, distalmente, eles estão mais inclinados, tá? E a inclinação vestibular acentuada desses dentes. Então, existe uma inclinação vestibular. O que é inclinação vestibular? Para lateral aqui, né? E a vestibular é um pouco para frente. Eles se inclinam para frente, porque a região vestibular é essa parte de fora aqui, tá? É essa parte de fora, todinha da cavidade bucal. Aqui, eu não posso colocar a mão, né? Se eu tivesse com uma luva aqui, mas não tenho. Essa parte de fora é a vestibular. Quando a gente fala de dentes superiores na parte interna, a gente chama de palatina, por conta do palato. E na parte inferior, a gente chama de lingual, a parte interna, tá? Mas a de fora é vestibular, tanto superiormente como inferiormente.
Então, a chamada fase do patinho freio, vou repetir, que tem como característica a inclinação distal das coroas, né, dos incisivos centrais, dos incisivos superiores, a inclinação vestibular acentuada também desses dentes, né, da frente, os diastemas presentes na região antero-superior, superior, olha aqui os diastemas presentes, tá vendo? Olha que diastema, o afastamento, a distância entre esse dente e esse. E a sobremordida exagerada. Sobremordida, a gente vai ver daqui a pouco o que seria sobremordida, tá? Sobremordida e sobresaliência. Então, a sobremordida exagerada. Vocês veem que os dentes, eles, como ele vai um pouquinho para frente, vestibularmente, ele vai ter uma sobremordida exagerada, tá? E a gente vai ver já já o que é isso. Vou botar aqui que a minha bateria está acabando. Pronto. Deixa eu passar para o outro slide. Passando para o próximo slide. Então, nesse período, né, como há essa parte dos dentes, né, inclinados distalmente e vestibularizados um pouquinho para frente, é nessa fase que podem surgir uma distorção dos fonemas sibilantes, o s e o z, tá? Z, tá? Esses fonemas sibilantes pode haver. Oi? Alguém falou? Pode haver uma distorção dos fonemas. Então, como eu falei para vocês em sala de aula, e a gente tem que saber o período, né, da dentição decídua, mista e permanente, saber as idades, né, para saber se quando a gente está avaliando uma criança, principalmente na área de linguagem, e na área de MO também, se ela está pronunciando aquele fonema corretamente, se o ponto de articulação está correto, né? Então, nesse caso, aos 8 anos, quando está havendo esse surgimento da dentição permanente, superiores e inferiores, a gente pode haver uma distorção nos fonemas, no S, no, e no Z, tá? Pois a sobremordida, que eu falei para vocês, que é uma mordida mais exagerada, que a gente vai ver daqui a pouco, pode favorecer essa distorção desses fonemas, proporcionando um ponto de contato inadequado, onde a língua vai tocar inadequadamente, na produção desses fonemas. Então, a gente, nesse período, a gente sabendo disso, quando estiver avaliando a criança, se essa criança tiver 8 anos, que a gente for examinar a dentição dela e tiver realmente essa troca, como está lá naquela figura, a gente vai saber. Ah, ela vai, quando a gente fizer o teste, né, fizer a avaliação com ela da pronúncia desses fonemas, a gente vai saber que ela pode ter essa distorção. Então, isso é fisiológico, vai passar, tá? O crescimento da cavidade oral e faríngea faz com que haja aumento do espaço para a função da língua. Então, com o crescimento, né, desenvolvimento, crescimento da cavidade oral, essa língua ela vai tomando espaço ali dentro da cavidade. E, a princípio, como a boca, a cavidade oral é menor, né, e vai haver uma desproporção dentária, dente tecido pequeno e dente permanente maior, a língua vai ficando cada vez mais limitada naquele espaço, na cavidade bucal. Então, com o crescimento dessa cavidade oral, a língua vai tomando o seu espaço, vai se acomodando ali. Haja um aumento do espaço para a função da língua, que se estabiliza posturalmente, ela mantém a postura dela, não necessitando nem anteriorizar-se ou protruir-se. Anteriorizar ou protruir é a mesma coisa. Ela vai para frente. Não tem espaço, ela, na hora de mastigar ou de pronunciar algum fonema, projeta a língua para frente, tá? Pois o crescimento e o desenvolvimento podem corrigir a posição fisiológica da língua, tá? Então, essa língua ela vai tomando sua posição devido ao crescimento da cavidade bucal. Ok? Próximo. Próximo slide. Gravou.
Flávia. Boa noite. Agora, bom, a gente falou da erupção do primeiro molar permanente, falamos dos incisivos. Agora vamos falar sobre os premolares e os caninos. Tá? Alguns fatores presentes na arcada, na época da erupção desses dentes, dos caninos e dos premolares, interferem em seu correto alinhamento. Existe uma boa relação de molares permanentes, classe 1, que eu falei para vocês, classe 1 é normal. Não haverá necessidade de mesialização de dentes para a correção dessa relação, né? Então, não vai havendo essa boa relação molar, não vai haver necessidade de intervenção ortodôntica. Mesialização de dentes para a correção dessa relação. Havendo mais espaço, né, vai haver mais espaço para o quê? Para a erupção e o alinhamento dos dentes premolares e dos caninos, certo? Na arcada inferior, ele fala agora, uma correta sequência de erupção seria, a correta sequência de erupção desses dentes, de caninos e premolares, seria o canino aos 9 anos de idade, tá? Erupcionando antes dos pré-molares. Tá? Então, o canino vem primeiro, antecede os premolares. Claro, na sequência inferior, nessa ordem, né? Inferior, para depois surgirem os superiores. Então, aos 9 anos, os caninos surgem antes dos premolares. Os premolares, o primeiro e o segundo premolar, respectivamente, vai surgir aos 10 e aos 11 anos. Certo? Aos 10 e aos 11 anos. Respectivamente. E o segundo molar permanente, aí vem o segundo molar permanente. Depois que surgem os caninos, né? Primeiro e segundo premolar, surge o segundo molar. Agora que vem o segundo molar, mas o segundo molar vem aos 12 anos, ou seja, 6 anos após o surgimento do primeiro molar permanente. Tá? Segundo molar aos 12 anos. Certo, gente? Quando vocês estiverem estudando essa parte, vocês prestem bem atenção nessa cronologia das idades, né? De surgimento desses dentes. Vou passar para o próximo. Estou aqui. Vamos para cá. Então, na maxila, ainda falando sobre os molares, os premolares e os caninos. Então, na maxila, gente, aqui em cima. Os premolares, aos 10 e 11 anos, o primeiro e o segundo premolar, respectivamente, né? Erupcionam antes do canino, aos 12 anos. Calma. Então, a gente viu que a ordem, a cronologia é primeiro os inferiores para depois surgirem os superiores. Tudo bem. Mas quando vai para o superior, tratando-se de canino e premolar, caninos e premolares, os premolares na maxila, eles vão surgir primeiro, né, o primeiro e o segundo premolar, aos 10 e 11 anos, respectivamente. E após isso, vão vir os caninos, né? Os caninos que vão vir aos 12 anos, tá? Essa observaçãozinha. Na maxila é diferente. Mas vão surgir primeiro os inferiores, depois os superiores. Aí, quando vai surgir os superiores, caninos e premolares, é que muda a idade, certo? Quando essas sequências ditas favoráveis, toda essa sequência que ele falou é favorável, vai surgindo tudo direitinho, não acontecem. Quando elas não acontecem, os segundos molares erupcionam antes dos molares, tá? Até então a gente só falou lá na parte inferior. Molares erupcionam antes do segundo premolar, ou dos segundos premolares, e ou antes dos caninos superiores. Então, obedecer essa cronologia que a gente falou antes, vai acontecer o contrário.
o segundo premolar, o segundo molar vai surgir antes dos caninos e dos premolares. Tá? Impactação destes dentes, caninos superiores e segundo premolar inferior. Ou seja, a falta de espaço para a erupção com consequente desalinho da arcada. Então, por que é que surgem esses molares, né? Se não obedece essa sequência que a gente falou, se surgir os molares e segundos molares primeiro, por quê? Porque pode ter havido uma impactação desses dentes, dos pré e dos caninos. Não existe a falta de espaço para esses dentes terem erupcionado primeiro, antes dos segundos molares. Tá, gente? Isso aqui pode parecer, de repente, um pouco confuso agora, mas você lendo com bastante atenção, você vai entender. Não é difícil, tá? É só entender que se houver uma inversão nessa erupção, os segundos molares vierem primeiro que os caninos e os premolares, é porque pode ter acontecido de uma impactação desses dentes impossibilitados por conta de espaço, falta de espaço. E quando aí os segundos molares surgiram, diminuiu o espaço para esses outros dois grupos de dentes. Tá? É que se chama impactação. Tá? Ok? Deixa eu passar para o próximo. Gente, se eu não estiver me ouvindo bem, eu estou tentando fazer com que vocês me escutem bem, porque eu estou com problema na voz. Isso já vinha acontecendo desde a época de aula presencial, mas bem assim, mais raramente. Tudo bem, Mas professor. agora eu estou dando aula, e geralmente quando termina a aula, começa quando está durante a aula, começa a garganta doer, começa a falhar a minha voz e eu fico rouca. E no outro dia, quando eu acordo, também, totalmente rouca. Então, está acontecendo isso. E, infelizmente, no momento, a gente não pode ir ao hospital para poder consultar um otorrino, né? No meu caso, que é o Hospital da Aeronáutica. Então, eu tenho que fazer a minha prevenção como fonoaudióloga mesmo. Tá? Então, desculpa se a voz estiver falhando ou qualquer coisa. Vou passar para o próximo slide. Erupção de segundos molares permanentes. Ele fala. Os segundos molares permanentes, eles vão irromper, ou erupcionar, tanto faz, irromper, não é irromper. É irromper ou erupcionar, tá, gente? Depois de todos os dentes permanentes anteriores, ou seja, anteriores a ele, numa sequência favorável de erupção, geralmente os inferiores antes dos superiores, tá? Sempre assim. Segundo Moyers, para que um indivíduo tenha a formação de uma adequada oclusão permanente, alguns fatores devem ocorrer em sua dentição de transição, né? Nessa fase de transição. O que é que deve ocorrer? Uma sequência favorável da erupção dentária, né? Da erupção dos dentes permanentes, como a gente acabou de ver, que tem a fase, a ordem, inferiores, depois superiores, e temos as idades, né? Para cada um surgirem, erupcionarem. Uma relação favorável de tamanho de dentes e comprimento de base óssea para recebê-los, né? Tamanho de dente e comprimento de base óssea. Esses dentes têm que ter. Espaço suficiente para premolares, sem que haja o quê? A utilização de Lewis space, ou espaço livre de Nance. Lewis space, ou espaço livre de Nance, é a mesma coisa. O que é isso? Surge com a erupção dos primeiros molares permanentes, para alinhamento dos dentes. Já eu vou mostrar a figura para vocês. Vai surgir esse espaço para quê? Quando esses premolares vierem ter o espaço ideal para eles surgirem, tá? Aqui, ó. Prestem bem atenção. Lewis space, o espaço de Nance. Maxila, mandíbula. Ó a setinha aqui que eu estou botando.
os primeiros molares, tá? E aqui ele mostra a legenda. Esse espaço achuriadozinho aqui, quando surgem os primeiros molares, aí surge esse espaço. Isso é o espaço de Nance ou Lewis Space, que é justamente para esperar o surgimento dos pré-molares, tá? Porque depois do primeiro molar, vindo de trás para frente, vem o segundo pré-molar e o primeiro pré-molar. Não está aqui ainda, está o espaçozinho aqui, que eles vão surgir. Para que ocorra, como ele disse, fatores que podem ocorrer em sua decisão de transição. Tem que ocorrer isso para que venha ocorrer tudo normal, né? Tudo perfeito. Dentição permanente. Dentição permanente, a gente está vendo esse período de transição, né? Nós já estávamos falando de dentição permanente, claro. A dentição permanente, para alguns autores, é a esfoliação do último dente descido e com a irrupção, o surgimento de todos os dentes permanentes, excluindo os terceiros molares, né, gente? Porque o terceiro molar é aquele dente que a gente chama de dente do siso, dente do juízo, que perturba todo mundo. Incomoda, muitas vezes incomoda, fica impactado, não tem espaço, então ele vem numa posição diferente, e dependendo dessa posição, ele não vai erupcionar corretamente e também tem que ser extraído, né? A maioria das vezes tem uma linha de cirurgiões dentistas, de cirurgião bucomaxilo, que indica a extração do terceiro molar, independente de qualquer coisa, extração, e outros que não, que vão esperar, que devem surgir, a não ser que venha com uma posição muito desfavorável, ou então pegando algum vaso, alguma artéria, algum nervo, e que aquilo ali vai prejudicar, né? Mas aí é chamado de dentro do siso, dentro do juízo, por quê? A gente sente dor de cabeça, sente dor de dente, às vezes dor de ouvido, não sabe. Muitas vezes as pessoas vão para o otorrino achando que é o ouvido, e não é o surgimento deles, desses terceiros molares, tá? Considera-se uma oclusão permanente normal, aquela em que todos os dentes se encontram bem posicionados em suas bases ósseas e em correta relação com seu antagonista. Então, se temos a arcada inferior, os dentes da arcada inferior, o seu antagonista são os dentes da arcada superior. E vice-versa. Tá? Características normais da medição permanente. Quais as características? O tamanho dos dentes, a gente viu que é diferente o tamanho do dente descido do dente permanente, né? Número de dentes, a gente sabe que na dentição decídua completa, ela tem 20 dentes. Qual grupo que não tem na dentição decídua? Pré-molar, certo? E na dentição permanente, nós temos a dentição permanente completa, 32 dentes. E aí surgem os pré-molares e temos o terceiro molar também, né? Contorno, forma dos arcos, né? Que já vão por conta do crescimento, né? Na face, crescimento ósseo, vai haver um formato de arco diferente daquele que a gente mostrou lá na frente do dentição decídua, na parte de recém-nascidos. Superior, formato de ferradura, inferior, um pouco pontiagudo. Contorno dos arcos também, contatos entre os dentes, né? Antagonistas, né? E inclinações axiais. Os dentes, eles possuem uma certa inclinação, né? Quando está na sua posição. O surgimento dos dentes incisivos superiores, incisivos centrais superiores, vocês viram a inclinação que eles tinham, né? Que depois vai se ajustando, conforme quando os outros começarem a surgirem também. Contatos oclusais. Esses dois autores, Strang e Bichara, para eles, os dentes permanentes ocluem com dois dentes antagonistas, tá? À exceção dos incisivos centrais inferiores e dos segundos molares superiores. Incisivos centrais superiores e segundos molares superiores, desculpa, que fazem contato com apenas um dente antagonista, tá? Esses incisivos centrais inferiores
fazem contato com o dente só, antagonista, cada um o seu, um em cima. E, deixa eu ver quem está entrando aqui. Também. E os, deixa eu pegar aqui, gente, os centrais inferiores, tá? E os segundos molares superiores, que também fazem contato com o seu antagonista, com um antagonista, cada um. Os demais são 2 dentes antagonistas, tá? Vou passar aqui. Então, para isso, a gente tem as famosas curvas, né? Então, nós temos curvas de oclusão dos arcos dentais, por conta desse surgimento dessa oclusão, né? Para a oclusão ser normal, todos os dentes eles vão ocluir com 2 antagonistas, com exceção daqueles grupos, né? Os segundos premolares superiores e os incisivos centrais inferiores, que vai cada um ocluir com um dente antagonista. Então, vamos ver as chamadas curvas de oclusão dos arcos dentais. Hawkinson, desculpa. Para Hawkinson, é um estudioso. O Hawkinson é um estudioso sobre oclusão, dor orofacial, ATM, tem um livro só dele. O Hawkinson, ele diz que a curva de Spee, uma curva chamada Spee, é desenhada pela inclinação mesial das coroas dos dentes posteriores inferiores, tá? Dentes posteriores inferiores. Então, existe uma inclinação mesial, tá? Onde isso aí se forma a curva de Spee. E a curva corresponde na arcada maxilar, correspondente à arcada maxilar, é denominada curva de compensação. Então, curva de Spee, que é observada na mandíbula, arcada inferior. O que é que vai me dar essa curva de Spee? É a inclinação mesial dos dentes posteriores, tá? Vou mostrar o desenho a vocês agora. Vocês vão entender melhor. Curva de Spee. Curva de Spee. Aqui, gente. Ó, olha a setinha aqui. Curva de Spee. Mandíbula, parte inferior, né? Então, na arcada inferior. Então, o que é que diz aqui? Com a erupção dos primeiros molares permanentes, tem início a curva de Spee. Primeiros molares permanentes surgem aos 6 anos. Tá? Vai tendo início essa curva. A instalação da curva de Spee é determinada pela maior inclinação axial paramesial do primeiro molar permanente. Então, paramesial, ou seja, para cá, para a linha média. Tracejado dela aqui, ó. Ela representa o alinhamento da superfície oclusal dos dentes posteriores. Então, a curva de Spee, ela vai me dar o alinhamento desses dentes posteriores. Sua definição completa ocorre com a erupção dos segundos molares permanentes. Então, gente, eu tenho a curva de Spee presente na dentição permanente, tá? Não existe curva de Spee na dentição decídua, tá? Porque esses dentes decíduos, eles são implantados verticalmente. Então, não há essa inclinação axial, essa inclinação dos posteriores paramesiais. Então, falou em curva de Spee, você só pensa em dentição permanente. Nada de dentição decídua. Não tem, tá? E a curva de Spee é só observada na arcada inferior, na mandíbula, dentes inferiores, ok? Aqui, uma vista vestíbulo lingual, onde fala o que eu falei para vocês. Ó. Os dentes decíduos são implantados verticalmente na base óssea, faces oclusais e incisais no plano. Não há curva de Spee. Tá? Eles são implantados de curvinha que eu mostrei aqui para vocês. Tá? Ok? Então, tem curva de Spee presente
Aonde? Em que dentição? Permanente. Dentição decisiva não tem dentição, não tem curva de Spee, tá? Aonde? Que parte, Renan? Ah, isso é a parte da oclusão das classes, que a gente vai ver mais adiante, tá? M2. Realmente, uma protrusão, né? Um prognatismo, né? Mandibular. A mandíbula mais projetada para frente. É onde há alteração nessa curva. Então, isso aí a gente vai ver para M2, tá bom? Outra curva que eu quero falar para vocês é a curva de Wilson. Então, essa curva de Wilson, as inclinações das coroas dos dentes pósteros superiores para a vestibular, tá? E dos dentes póstero inferiores para a lingual. Determina a arquitetura dessa curva. Então, os dentes superiores, eles vão ter uma inclinação para vestibular, e os dentes posteriores e inferiores vão ter uma inclinação para a lingual, ou seja, para dentro. Vou já mostrar para vocês. Aqui, gente. Ó, aqui é a curva de Wilson, também presente na dentição permanente, tá? Curva de Spee, essa aqui. E a curva de Wilson é aqui. A curva de Spee está relacionada com essa parte inferior, tá? E a curva de Wilson, a parte dos dentes posteriores, superiores, posteriores, inclinados para vestibularmente. Vocês vejam o sentido da seta aqui, eles inclinados aqui, ó. Tá? E os póstero inferiores inclinados mais para a lingual, para dentro, mais para dentro. Como eu falei para vocês, essa parte de baixo aqui, lingual, parte interna. E vestibular é a parte externa, tá? Então, aqui é a curva de Wilson e aqui é a curva de Spee. Tem as duas curvas. Então, nenhuma das duas estão presentes na medição decisiva, sim na medição permanente, tá? Aí a gente vai falar da sobremordida. Eu falei para vocês. A gente foi falado naquela hora. O que é sobremordida? A sobremordida é também chamada de overbite, tá? Então, falou em overbite, é um nome mais bonito, né? Tem gente que gosta. Overbite é a mesma coisa que uma sobremordida. Então, sobremordida é uma mordida um pouco além, né? Como ele diz aqui, é o trespasse vertical. Falou em sobremordida e overbite, a gente lembra do sentido vertical, tá? É o trespasse vertical dos incisivos superiores sobre os incisivos inferiores, quando as arcadas estão em oclusão. Só pegar aqui meu modelinho rapidinho. Vamos lá. Será que todo mundo está vendo aqui? Bom, o modelo está um pouquinho escuro, né? Sim. Tá. Então, essa boca vai ocluir, claro, isso é um modelo, né? A boca vai ocluir. Então, a oclusão dela, aqui é a oclusão normal, no modelo. Então, o trespasse vertical, que é denominado overjet, ou overbite, ou sobremordida, é esse trespasse vertical. Quando os incisivos superiores sobre os incisivos inferiores, quando as arcadas estão em oclusão. Vocês percebem que quando tem uma oclusão, existe uma oclusão normal, a gente fecha a boca. Existe um espaçozinho aqui, ó. Aqui, quando oclui a dentição, os incisivos superiores, eles passam um pouquinho os inferiores. Um pouco, não exageradamente. Então, isso é que é denominado verticalmente de overbite e sobremordida, tá? A mesma coisa. Daqui a pouco vocês vão entender também pelo desenhozinho que tem aqui.
sobremordida. Aí nós temos também, então, falou de sobremordida, overbite, tá? Aí nós temos também a sobressaliência. Então, temos a sobremordida, overbite, e a sobressaliência ou overjet. Qual a diferença, professora, das duas? A sobremordida, overbite, é o trespasse vertical. Já a sobressaliência, overjet, horizontal, tá? Então, é o trespasse horizontal dos incisivos superiores sobre os incisivos inferiores, quando as arcádias estão em oclusão. Aqui, ó, incisivo superior, incisivo inferior. Então, a boca, as duas arcádias entraram em oclusão, tá? Então, overbite é esse distanciamento aqui vertical, overjet é esse aqui horizontal, tá? Vertical, overbite ou sobremordida. Vocês percebem que o superior vem um pouquinho para frente, né, do inferior. E overjet é sobressaliência, horizontalmente, tá? Overbite, overjet, certo? Ok, gente? E aqui é a nossa referência. Peraí, eu vou voltar para vocês aí. Ok, professora. Entenderam, né? Entendi. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Aquele iniciozinho sobre a medição, a importância da medição decídua, né? E começamos a ver, vimos a medição mista, todo o processo, e a medição permanente, tá? Portanto, que eu queria destacar para vocês. Quando eu vou enviar a aula daqui a pouco, quando terminar, aqui eu envio para o RM, para o e-mail da turma e para o Classroom, certo? Aí, com isso, a gente viu as 3 edições, né? A fase de transição, a edição descida e a edição permanente. A gente viu. Deixa eu ver aqui se tem perguntas aqui. Ok, tá. Tá. Na próxima aula, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver a etiologia. A gente vai ver a etiologia das más oclusões, tá? O que é que acontece, né? Quais as causas para uma má oclusão? O que é que pode acontecer? Então, nós temos os fatores extrínsecos, são fatores que ocorrem fora da cavidade bucal, no nosso organismo, no nosso corpo. E temos fatores intrínsecos, que ocorrem dentro da cavidade bucal. Então, a gente vai ver isso. A aula é um pouquinho extensa, mas assim, super interessante. Vocês vão gostar, tá? Vai ser muito legal. E... Cintiane, um dia eu conto minha história. Sim, eu quero escutar essa história. Toda vez que eu ministro essa disciplina, sempre tem alunos contando histórias, algum trauma, alguma coisa de dente. Realmente. Sempre tem uma história para contar, né? Então, ok. Então é isso. A gente vai ver teologia das más oclusões. É uma aula extensa, mas acredito que não vai ser cansativa, porque tem várias figuras assim, representando as alterações e vocês vão achar interessante. E na próxima aula também, depois que eu terminar a aula, eu vou enviar um exercício, tanto a aula como um exercício para vocês de revisão, desde lá de crescimento e desenvolvimento craniofacial até a etiologia das más oclusões. Eu vou passar esse exercício, vocês vão fazer e eu vou mandar o gabarito, certo? E, como é que se diz, a gente pode depois também tirar dúvidas sobre esse exercício. Se der tempo, a gente faz os exercícios juntos. Assim, eu dou um tempinho, vocês fazem, e a gente responde juntos, para poder vocês tirarem dúvidas. Eu vou fazer o possível para ter esse tempo. Eu acredito que vai dar sim. Tá? Mas o que eu tinha para falar era isso hoje, sobre essa aula da gente de edição desse, de edição permanente e edição mista.
Outra coisa que alguém quer falar? Vocês aguardem agora só um instantinho, para eu dar um print aqui Professora? dessa tela. Pode falar. Só perguntando sobre os alunos Diane. que estão mandando mensagem dizendo que não estão sem internet, eles podem lhe notificar pelo e-mail, né? Ou pelo Classroom avisando? Pode fazer o seguinte, eles falam com você pelo WhatsApp, dá o nome e você manda para mim. Pelo WhatsApp mesmo, porque daqui a pouco eu vou fazer uma chamada aqui com vocês, tá? Para vocês darem presença. Então, os que tiverem ausentes, que realmente tiverem essa dificuldade, que eu sei que tem essa dificuldade de internet, de provedor, dessas coisas, eu sei que tem, às vezes falta energia também na hora da aula, eu sei que tem. Então, quem teve essa dificuldade, que não pôde estar na aula, fala para você passa os nomes para mim, que eu dou baixo aqui. Tá bom, Eliane? Tá bom, professora. Pelo WhatsApp. Ok. Outra coisa que eu queria avisar para vocês. Quem está faltando atividade parcial? Quem não fez todas as atividades ou não fez nenhuma? Pessoas se identifiquem, né? Para a Ediane, tá? Para mim. Tá, Flávia, mas daqui a pouco eu mando a aula, você vai ver. Qualquer dúvida você tira comigo na próxima aula. A prova é toda de múltipla escolha, gente. Não tem condições em online a gente fazer prova de dissertativo. Pontos, tá? Não se preocupem. Quem mandou, eu vi todos, né? Assim, quem mandou, porque também tem gente que entrou depois, né? E nas aulas presenciais ainda não estavam na aula. Então, é por isso que eu estou perguntando. Quem não fez atividade parcial nenhuma, ou que está faltando alguma atividade parcial, eu vou dar a oportunidade novamente. Por quê? Não vamos ter segunda chamada de